Oiê, eu sou a Soraya Dallagnol, doutora em Piscicultura, e eu quero te dar as boas-vindas à terceira aula da Rota da Piscicultura Produtiva. Durante esse evento, eu estou te mostrando o caminho para você faturar R$125 mil por hectare por safra com a produção de peixes, independente se você já produz ou se você quer começar do zero a sua produção de peixes, ou se hoje você está perdendo peixes por mortalidades, esse resultado pode ser atingido. Inclusive, sem precisar utilizar equipamentos. Basta somente o tanque de peixe, a água, o peixe e a ração. Nessa terceira aula da Rota da Piscicultura Produtiva, eu vou te mostrar o jeito certo de você resolver os maiores problemas da sua piscicultura. Na primeira aula, eu já te ajudei a identificar a estrutura da sua piscicultura e te mostrei quais são as estratégias que você precisa executar para conseguir alcançar um faturamento de R$125 mil por hectare em uma única safra. Na segunda aula, você viu que é possível sim chegar a esse faturamento mesmo sem precisar aumentar a sua área de produção ou de investir em equipamentos, ou seja, só utilizando o tanque de peixe, a água, o peixe e a ração. Eu também te ensinei como planejar e não deixar o peixe ficar parado no tanque assim que ele atinge o peso de abate. Mas calma aí, se você chegou até aqui porque não sabe quantos peixes cabem no seu viveiro, ou se já teve alguma mortalidade de peixes aí na sua piscicultura, ou já teve problemas no inverno, se você ainda tem dúvidas em como acelerar o ganho de peso dos peixes, se você não sabe o que fazer quando aparecem presença de doenças nos seus peixes, ou ainda não sabe como escolher a ração, você não sabe mais o que fazer para reduzir o seu custo com a ração e está produzindo peixes sem ver a cor do dinheiro, na aula de hoje você vai descobrir tudo isso. Mas se lembre, essa é a terceira aula e tudo que eu vou te mostrar aqui hoje só vai fazer sentido se você já tiver assistido às aulas anteriores. Então, se você não assistiu a primeira e a segunda aula, clica nos quadradinhos que estão aqui embaixo, nessa mesma página, e assiste essas duas aulas antes de continuar essa aula aqui, tá ok? Porque todas as aulas, elas vão sair do ar em muito breve. E se você não assistir na sequência, esse aprendizado vai ficar confuso. Eu quero aproveitar e agradecer as dezenas de comentários que foram deixados aqui para mim sobre as duas primeiras aulas. Nós estamos construindo uma comunidade muito forte e um grupo de piscicultores que realmente quer transformar a maneira como produz peixes e passar a ver maiores lucros na sua piscicultura. Parabéns a você pela sua dedicação em aprender e por estar em mais uma aula da Rota da Piscicultura Produtiva. Isso demonstra o quanto você é dedicado em desenvolver a sua piscicultura. Nessa aula hoje, você vai aprender que os erros e medos que você tem são, na verdade, o motivo para você colocar em prática estratégias simples que vão aumentar a lucratividade da sua piscicultura. Eu vou responder algumas perguntas que fizeram aqui ao longo da Rota da Piscicultura Produtiva. Algumas delas foram nesse sentido. Soraya, minha cidade é fria. É possível produzir peixes e faturar R$125 mil por hectare em uma única safra mesmo assim? Bom, se aí na sua cidade faz frio, você sabe que ter baixas temperaturas é inevitável. As baixas temperaturas, elas podem acarretar em redução de consumo de alimentação, com consequente redução do ganho de peso dos peixes. E os peixes também ficam mais sensíveis à contaminação de doenças. Mas é possível você encontrar estratégias que minimizem o efeito da baixa temperatura e encontrar o período certo de máxima produção. Como opção, você pode encontrar, por exemplo, o melhor horário para alimentar os peixes, reduzir a quantidade de ração fornecida ou até mesmo deixar de alimentá-los em determinados períodos. Para cada caso, haverá uma solução ideal.
Dessa maneira, mesmo que o desempenho de ganho de peixes em períodos mais frios seja menor, você ainda assim consegue evitar perdas e, consequentemente, prejuízos financeiros. Como, por exemplo, o que o Roger, que é aluno da Piscicultura de Alta Performance, conseguiu. Meu nome é Roger, estou aqui para compartilhar um pouco dos resultados que a gente obteve aqui em Santa Catarina. Esse ano a gente conseguiu atingir praticamente 71 toneladas. Nesse 1,5 hectare. Pensando no faturamento bruto desse produtor, a gente conseguiu um faturamento bruto por hectare de 326 mil. Sem sombra de dúvida, é um ótimo faturamento para uma região que tem problemas climáticos, com o inverno, mas sim a gente conseguiu ainda fazer uma ótima produção. Outra dificuldade que me perguntaram: Soraya, eu tenho pouca água ou não encontro área com água em abundância. Eu sei que quando se fala em piscicultura de produção de peixes, a primeira coisa que vem à cabeça é água em abundância. E quem não tem uma propriedade com água abundante, logo já pensa em desistir da atividade. Mas olha, se você não tem volume de água para fazer renovação dentro do tanque de peixe ou tem pouco volume de renovação, saiba que não é necessário ter renovação para produzir peixe. A Baixada Cuiabana, que é uma das regiões que mais produz peixe no Brasil, não tem renovação de água nenhuma. O que você precisa é usar a densidade correta de peixes para o tipo de sistema que você já tem, porque isso está diretamente relacionado com a manutenção da qualidade de água. A água é o bem maior da produção de peixes e ela precisa ser cuidada como tal. Ter água em boa qualidade dentro dos viveiros ao longo de todo o ciclo de produção pode aumentar de 30% a 50% na lucratividade da sua piscicultura. Então, você precisa ter controle da quantidade de peixes, tipo e quantidade de alimentos e o cuidado com o solo para que você consiga produzir o máximo da capacidade do seu tanque, minimizando e evitando problemas como doenças e baixo consumo de ração por conta da baixa qualidade de água. Essas atitudes vão fazer com que você tenha ótimo ganho de peso dos peixes, como aconteceu com o Alessandro, aluno da Piscicultura de Alta Performance. Eu fiz um alojamento de muitos alevinos, num tanque pequeno, com recirculação de água, Uma semana eu perdi 300 e eu acredito que beirou aí uns 600, 700 alevinos a perca total. E por coincidência, hoje eu estava fazendo umas contas a grosso modo, Se eu tivesse 1 hectare de lâmina d'água hoje, eu estaria em torno de 300 mil de faturamento. Então dá. Sendo profissional, posso garantir que dá. Mas Soraya, o meu viveiro é pequeno. Eu consigo produzir peixe mesmo assim? Passou isso pela sua cabeça? Se você possui uma chácara ou um sítio e quer ter a sua piscicultura porque vê prazer em produzir peixe e possibilidade de lucro, além de, é claro, ter ali sempre um peixinho disponível para você e a sua família consumirem no dia a dia, você também pode ter a sua piscicultura, mesmo com tanques pequenos. Ter um tanque pequeno para produção de peixes não impede que você consiga faturamento proporcional aos 125 mil reais por hectare ou até mais do que isso, caso você tenha mais de um tanque, porque daí você pode fazer escalonamento de produção. Se você já tem um tanque pequeno, escavado aí na sua propriedade rural, é ainda mais importante que você aplique o processo de gestão para otimizar essa área e melhorar a produtividade. Para isso é importante que você tenha a melhor qualidade de água possível para conseguir mais quilos de peixe por metro quadrado. Isso vai fazer você alcançar maior faturamento na sua piscicultura com a mesma área de produção que você já tem. E nesse caso, você vai ter um faturamento de 125 mil reais proporcional ao tamanho da área que você tem aí. Se você já tem um tanque de peixes, um pequeno tanque escavado aí, é ainda mais importante que você aplique o processo de gestão para otimizar a área e melhorar a produtividade. Para isso é sim importante que você tenha a melhor qualidade de água possível para conseguir produzir maior quantidade de quilos de peixes por metro quadrado. Isso vai fazer você alcançar maior faturamento aí na sua piscicultura com
com a mesma área de produção que você já tem, e nesse caso você vai ter um faturamento de R$125 mil, proporcional ao tamanho da sua área. Para ter melhor produtividade, são basicamente 2 passos: aumentar a tonelagem produzida por hectare através de manejo de alimentação adequado e o planejamento da produção. Aliado a essas 2 estratégias, você pode usar o escalonamento de produção, que é tipo um sistema de rodízio dos tanques. Traçando estratégias de escalonamento, é possível dobrar o seu faturamento com a mesma área de produção, como nós fizemos na propriedade do André. Ele chegou a um faturamento de R$90 mil em menos de meio hectare, ou seja, o equivalente a R$180 mil por hectare em uma única safra. Antes de fazer o trabalho com a Soraya, né, a parte de assessoria aí e o curso do Aqua Sucesso, eu tenho um espaço aqui com viveiros escavados de meio hectare de lâmina d'água e eu estava produzindo em torno de 4 toneladas de peixe por safra, né? E agora com a assessoria e o planejamento a gente fez uma parte de berçário, recria, engorda, e eu consegui ampliar minha produção. A gente está trabalhando agora com o dobro. Eu estou chegando a 9 toneladas e 11 toneladas na parte quando a temperatura está ajudando aí entre setembro e março. Se você está aqui e ainda não começou a sua piscicultura, talvez seja uma das pessoas que me perguntou: Soraya, como é que eu sei se a área que eu tenho é viável para a produção de peixes? E eu entendo que é difícil entrar numa atividade assim no escuro, né? Sem saber ao certo os custos que você vai ter e qual o retorno que você vai conseguir. Toda atividade, na verdade, envolve custos e riscos. Para saber sobre viabilidade, é necessário você contratar um especialista, né? E um especialista desse pode custar aí em torno de R$5 mil. Mas também é possível você mesmo fazer o seu próprio estudo de viabilidade, como fazem os meus alunos. Esse é o caminho certo a seguir. Mas infelizmente o que eu vejo na realidade são muitas pessoas dizendo que primeiro vão construir os tanques ou que primeiro vão adquirir a área sem saber se essa área vai ser ideal para produzir peixes, para só depois ir adquirir esse conhecimento da piscicultura. Do meu ponto de vista, esse é um péssimo negócio, porque se você só contratar um profissional de terraplanagem, por exemplo, que não é especializado em construção de tanques de peixes, e você também não tiver o conhecimento que é necessário para fazer a escavação desses tanques, você pode ter sérios problemas de infiltração por erro na construção dos tanques escavados, como aconteceu no caso do Hernani. Nós tivemos um problema de infiltração. E até o presente momento nós não conseguimos solucionar, né? Nós já fizemos algumas intervenções que foi nos recomendada, né? E daí agora nós estamos querendo tentar fazer mais uma última tentativa para ver se a gente consegue resolver, né? Consegue obter êxito e, assim, evitar, gastar vai ser necessário, né? Mas gastar o mínimo possível, porque até então, até agora, o nosso investimento foi de R$200 mil, Nossa. sem retorno nenhum. Nossa, porque você não consegue segurar a água. Não, não consigo. E daí, assim, foram feitos 9 tanques, infelizmente nenhum não parou. Meu Deus! Ou ainda pior do que isso, ter um tanque mal dimensionado em relação ao volume de água disponível da sua propriedade, como aconteceu com o seu Dirceu. Ele contratou uma empresa que não fez a mensuração do volume de água no período de seca da região dele e construiu tanques maiores do que o volume de água da propriedade atendia. Depois de construída essa ampliação da piscicultura, ele não tinha água disponível para encher esses tanques e todo ano ele tinha perda de peixes por mortalidade, por falta de água, até que a gente conseguiu encontrar uma estratégia para minimizar o efeito dessa baixa disponibilidade de água. Ou o caso do meu aluno Alessandro. Vamos lá, você quer fazer essa conta? Eu tenho um espaço. Espaço eu tenho Tá. também Quantos peixes você tem? 4.500 juvenis, né? Que peso eles estão hoje? Mais ou menos 30 gramas É tilápia, né? tilápia. Qual que é o tamanho dos seus 2 viveiros hoje? Metros quadrados, Em metros quadrados? 210 No. 210 cada um? cada um. E você já está quase atingindo capacidade de suporte.
E qual o tamanho de área que você tem para construir mais tanque? Tenho muita área. 500. Ó, 4.500 vezes 800 gramas, 3.600. Ó, você precisa de pelo menos 3.000 metros quadrados de viveiro, você precisa. Se você não sabe se a sua propriedade é viável para a produção de peixes, ou se o volume de água que você tem disponível aí na sua propriedade permite que você fature o montante que você está esperando, não adianta nada você construir os tanques, colocar os peixes, errar na produção e perder dinheiro, ou produzir bem abaixo do volume que está esperando faturar e acabar investindo dinheiro à toa. Outra dificuldade que relataram para mim aqui durante a rota da piscicultura produtiva foi sobre a mortalidade de peixes. E é realmente muito triste chegar na beira do tanque de manhã e encontrar aquele monte de peixe morto boiando de barriguinha para cima. É tristeza pela produção e pelo dinheiro investido no negócio. E isso aflige muitos piscicultores. Os peixes podem morrer por uma série de fatores e uma delas é por doenças. Todas as doenças, sem exceção, estão relacionadas com a qualidade de água ou com a resistência do peixe em relação àquela doença. Conhecer os tipos de doenças e o que pode causar essas doenças, mas principalmente como preveni-las, fará toda a diferença no resultado final da sua piscicultura. Olha o que o meu aluno Robert falou depois que aprendeu a identificar as doenças de peixes. E até quando eu vi da doença, né, das doenças dos peixes, que esses pirarucus lá, quando você fala de refúgio, né, acabou que a gente ficou com alguns refúgios que não cresceram, né? Eles tiveram uma doença que agora eu sei qual que é, Streptococcus. Começou a morrer numa velocidade. Assim, tem uns que ficaram muito para trás. Inclusive, eu vou ter que fazer isso que você falou na aula aqui. Se a gente soubesse disso na época, né, de repente houvesse tempo de salvar, né? Alguns, né, que eu estava vendo aqui que tem alguns tratamentos, né? Todo conhecimento ajuda a ganhar dinheiro porque minimiza perdas. E acredite, a maioria de perdas de peixes em pisciculturas que ainda são amadoras é por falta de conhecimentos muito básicos, mas que estão relacionados com vários fatores, como eu já estou mostrando para você. Todas as estratégias que você viu ao longo desse evento servem para qualquer tipo de piscicultura, qualquer tamanho de piscicultura. Se você não souber esses, que são os princípios básicos, você não consegue aplicar outras diversas técnicas em sistemas de produção diferentes, como em tanques redes, por exemplo. Todos, entenda bem, todos os tipos de sistemas de produção de peixes requerem esse entendimento que você viu até agora. Todo esse conhecimento é fundamental para que você consiga faturar R$125 mil por hectare por safra produzindo peixes. Mas como você pode ver, são vários fatores que precisam ser trabalhados. Até aqui, eu te dei o caminho para faturar R$125 mil por hectare por safra. Eu já te expliquei as 7 estratégias que fazem a sua piscicultura ser realmente produtiva. Vimos os pontos que te levam a faturar R$125 mil por hectare por safra sem investir em nenhum tipo de equipamento, somente com o viveiro ou a área para começar, a água, o peixe e a ração. Quebrei as dificuldades e obstáculos para que você possa avançar, mostrando dúvidas que poderiam ser as suas dúvidas também. Mas não dá para eu te explicar em poucos minutos o que eu preciso de horas para entrar em todos os detalhes. Mas você pode aprender tudo isso passo a passo, todos os fatores que vão te ajudar a ter os resultados que tanto deseja. Até é possível você aprender tudo isso sozinho, sem um guia, sem acompanhamento, mas com um maior tempo e com muitos erros ao longo do caminho. É muito mais rápido você conseguir alcançar os resultados quando se tem um acompanhamento de uma equipe experiente junto com você. Isso não quer dizer que você precise contratar um profissional para estar aí presencialmente o tempo todo, todos os dias aí na sua piscicultura.
E hoje em dia, principalmente para pequenas pisciculturas, isso é insustentável. Quanto custaria para você ter aí na sua piscicultura um profissional especializado em solucionar os problemas da sua piscicultura para torná-la produtiva? Pode apostar que é bem mais caro do que o preço de um aerador. Além disso, se você estiver em grupo com pessoas que produzem peixes, têm dificuldades iguais à sua ou que já passaram por situações que você pode vir a passar também, vai acelerar a sua chegada ao seu objetivo com a sua piscicultura. Isso pode te ajudar a ter contato com vários compradores, além da troca de ideias. Você precisa estar entre as pessoas certas e se profissionalizar se você realmente quer ter uma piscicultura que te dê lucro. Foi pensando nisso, em suprir essa demanda de mercado, que eu criei a Piscicultura de Alta Performance. O programa baseado no método que eu utilizo com os meus clientes e alunos e que fizeram com que eles alcançassem um faturamento de R$125 mil por hectare por safra com a produção de peixes. Alguns deles faturam até mais do que isso. O meu objetivo com esse programa é fazer com que a piscicultura seja hoje trabalhada de maneira profissional e que todos que produzem peixes vejam a grande oportunidade que tem nas mãos de produzir alimento de qualidade e serem bem remunerados por isso. Para isso, precisamos de piscicultores engajados e determinados a desenvolver a produção comercialmente e que, além disso, queiram faturar e aumentar os seus ganhos financeiros através da produção de peixes. E o que é a piscicultura de alta performance? A piscicultura de alta performance é o programa definitivo para piscicultores que querem faturar R$125 mil por hectare por safra com a produção de peixes. O programa é composto por aulas e sessões de consultoria e ele é 100% online. Ou seja, você pode participar independente do local em que você more. Se você está conseguindo assistir a essa aula agora, você tem como participar do programa Piscicultura de Alta Performance. São 24 sessões de consultoria em grupo, ao vivo e online, onde você pode tirar todas as suas dúvidas, trazer os problemas reais que você está enfrentando na sua piscicultura. É como uma consultoria, como as que eu presto para os meus clientes, onde eu cobro R$1.000 pela diária. O fato de ser em grupo faz com que você tenha a oportunidade de ver a aplicação do método em várias pisciculturas e não só na sua. E por ser online, eu consigo te atender em qualquer lugar do Brasil que você esteja sem nenhum custo de deslocamento. O programa também possui aulas gravadas sobre toda a parte técnica e conceitual da piscicultura e está dividida em 16 módulos disponíveis numa área de membros exclusiva. Assim, você pode assistir nos momentos em que você tiver maior disponibilidade, no seu tempo, em qualquer lugar. E além disso, você pode ver e rever sempre que você precisar essas aulas. Não é como num curso presencial, que você tem uma única oportunidade de ver aquele conteúdo. Nessas aulas, você vai aprender tudo o que é necessário para você faturar R$125 mil por hectare com a produção de peixes. A partir do momento da sua inscrição no programa, você já tem acesso a todas as aulas e já pode começar a assistir na mesma hora. Logo ao iniciar, muita coisa já vai fazer sentido para você e você já começa a ver os resultados se começa aplicando o que aprendeu. Olha, estou muito, muito feliz e orgulhosa, viu? Desse seu registro, parabéns. Me conte tudo, como é que tudo aconteceu. Não, vamos com calma. Não, lembra que eu falei que a minha irmã estava fazendo propaganda do nosso curso? Uhum. E algumas pessoas, né, amigos dela, começaram a pedir que eu fosse fazer uma visita em campo. É legal. Né? E aí eu falei com ela, olha, eu ainda não terminei o curso, mas eu posso ir lá e dar uma olhada para você do que eu já tenho de conhecimento e a gente pode conversar. E realmente em campo, tudo que você fala aqui, eu me deparei lá.
O módulo 1 é o de boas-vindas. Você vai ser apresentado ao curso e entender como funciona, como você vai usar a plataforma, como você vai participar das sessões ao vivo. Sabe quando você tem muito trabalho para fazer, que não sabe nem por onde começar? O objetivo desse módulo é exatamente te ajudar para que isso não aconteça. O módulo 2 é o de sistemas de produção. Nesse módulo você vai ver quais são os sistemas de produção. Porque quando você conhece o sistema de produção que você tem, você consegue identificar melhor qual é a sua capacidade de produção. E com isso, prever o investimento necessário para o teu ciclo de produção. Assim, você começa com confiança, sem se basear em dicas de quem não conhece a sua condição e correr risco de perder milhares de peixes. O módulo 3 é o de noções de construções de viveiros. Se você está começando agora, nem tem ainda um tanque escavado, esse módulo foi feito para você. Aqui você vai ver como iniciar a construção dos seus tanques. Um módulo que vai te dar as noções básicas para orientar a pessoa que vai operar a máquina para que toda a sua piscicultura já comece corretamente. Isso vai fazer muita diferença na busca dos seus resultados. O módulo 4 é o de preparo de viveiro. É o módulo que vai te orientar em como fazer a desinfecção do viveiro entre um ciclo de produção e outro, ou ainda preparar um viveiro novo, porque são processos diferentes para cada um desses casos. E fazer o preparo adequado do viveiro já te dá uma grande vantagem na busca pela alta produtividade na sua piscicultura. O módulo 5 é o de alojamento de peixes, onde você vai saber como usar o máximo da sua capacidade de suporte de viveiro, saber até quando deixar os peixes em cada um dos viveiros com ou sem uso de berçários. Vai aprender também como fazer a soltura dos peixes dentro do viveiro para que eles se adaptem bem a esse viveiro que ele vai ficar. Depois desse módulo, você consegue planejar um escalonamento de produção, se for possível aí na sua piscicultura, para poder despescar peixes em épocas diferentes e assim conseguir ter maior produtividade sem aumentar a sua área de produção. O módulo 6 é o de qualidade de água. Nesse módulo, você vai aprender tudo sobre como manejar o bem maior da produção de peixes para que você consiga produzir no máximo da capacidade dentro do seu viveiro, minimizando e evitando problemas como doenças e perda de desempenho dos peixes por conta da má qualidade de água. Isso vai fazer com que você consiga um ótimo desempenho dos seus peixes e você vai aprender tudo sobre esses parâmetros, como medir, controlar e corrigir parâmetros de qualidade de água. Então a gente trabalha com altíssima lotação e baixa renovação de água. A gente utiliza probióticos durante o cultivo inteiro, sempre monitorando a qualidade de água para a gente conseguir reagir a qualquer mudança que ocorrer. O 7º módulo é o de manejo alimentar. Nesse módulo você vai aprender como traçar uma estratégia de manejo alimentar para melhorar a conversão alimentar dos peixes e assim conseguir melhores resultados de faturamento com menor investimento em ração. Você vai aprender a fazer o cálculo de fornecimento de ração, como distribuir a ração, que tipo de ração usar, como armazenar, tamanho ideal de ração, quando alimentar os peixes, entender o que é a conversão alimentar, saber fazer o ajuste da ração e saber escolher a ração certa para o teu caso, porque preço de ração não se mede pelo preço do quilo da ração comprada, mas sim pelo retorno que ela traz para a sua piscicultura. Eu comecei a seguir a tabela, inclusive minha conversão alimentar está em 1.1, 1.2. Olha, maravilhoso. E assim,
comecei a fazer o uso da ração nova e já notei muita diferença, assim. Muita mesmo. Em 15 dias, A qualidade assim, da água também? Também. Aquela Assim, ração quando eu que aquela ração que eu te falei, de alta performance? Isso. Ah, olha só. O módulo 8 é o de espécies potenciais para a produção de peixes. Você vai ser capaz de definir qual é a melhor espécie para produzir. Porque não adianta você achar que vai produzir a espécie de peixe que você mais gosta. Se você realmente quer produzir peixes e faturar com isso, saber a espécie que se adapta à sua região e que tem potencial de mercado é imprescindível. Eu tenho um projeto de piscicultura no Amazonas, né? Então nós temos hoje lá uma criação de pirarucu em tanque-rede. Agora, no momento, eu estou produzindo tilápia e tambatinga. Eu estou com tilápia. O outro eu tenho carpa-capim e húngara. Os módulos 9 e 10 são de doenças e tratamento de doenças para peixes. Todas as doenças, sem exceção, estão relacionadas com qualidade de água e com a resistência do peixe. Então, se você souber o ciclo de vida dos micro-organismos que causam as doenças e a relação que eles têm com a qualidade de água, saberá como fazer o manejo da água para prevenir essas doenças e também prevenir a perda de desempenho dos peixes. Nesses módulos, você vai aprender o que causa as doenças, como prevenir, como os patógenos agem e se comportam no ambiente e, principalmente, como identificar e tratar cada uma dessas doenças. O módulo 11 é o de boas práticas de manejo, higiene e profilaxia. Infelizmente, ainda não temos muitos produtos e medicamentos que possam ser utilizados para tratamento de doenças em peixes, causadas por micro-organismos. Além disso, tudo precisa ser administrado, ou via água ou via ração. Isso encarece muito o custo de produção e o tratamento de peixes. Por isso, conhecer todo o processo de prevenção de doenças vai ajudar você a faturar R$125 mil por hectare por safra muito mais rápido, pois minimiza as chances de doenças e, consequentemente, de mortalidades de peixes. No módulo 12 é o de despesca. Você vai aprender exatamente o que precisa fazer para retirar os peixes de dentro do tanque na hora da despesca para venda. Que tipo de instrumentos vai utilizar e quais são os cuidados que você precisa ter para entregar um bom peixe no mercado. Porque nada adianta você cuidar muito dos peixes ao longo do processo de produção e perder a qualidade desses peixes justamente na hora da comercialização. O módulo 13 é o de pesquisa de mercado. Conhecer o mercado consumidor vai te orientar em qual é a melhor espécie, volume de peixe, tipo de comercialização que você precisa ter para alcançar sucesso financeiro. Através dessa pesquisa de mercado, você vai conhecer o seu público-alvo e assim ter mais condições de ter maiores lucros. Além disso, você comercializou também o peixe inteiro, só abatido ou só eviscerado? Não, só filé. O teu foco é o filé. Só filé. Na região aqui ninguém compra assim tilápia ou posta. O pessoal já pede filé pronto. Quem compra uma vez filé e experimenta o filé fresco, filé bom, não come, não, até come outro peixe, mas não volta, sempre volta para o filé. Fresco. Sim, só se não tiver e mesmo assim, os frigoríficos, o mercado por aí estavam vendendo filé a 35 até 40 reais. Eu estava fazendo a 50 e o pessoal não reclamava. O módulo 14 é o de comercialização. Você já sabe como vai fazer a comercialização dos seus peixes? Quais são os documentos necessários? Como chegar até os compradores? Nesse módulo, você vai aprender esse processo e decidir para quem vai comercializar o seu peixe. Se é para o frigorífico, para abatedouros, peixarias, pesca e pagues ou ainda direto para o consumidor final. Os módulos 15 e 16 são de legislação e selo verde. Nesses módulos, você tem acesso às principais legislações que você precisa conhecer sobre a piscicultura
antes mesmo de conhecer a legislação regente aí no seu município. Com isso, fica mais fácil você se adequar legalmente para comercializar os seus peixes. Depois dessas aulas, muita coisa vai fazer sentido para você. A sua cabeça vai explodir, no bom sentido, é claro, e você vai pensar, nossa, por que eu não aprendi isso antes? Com esse conhecimento, a sua produção vai ser levada para um outro nível, porque você vai saber identificar antes dos problemas acontecerem tudo aquilo que pode atrapalhar o seu desempenho de produção de peixes. Em 2014, sou piscicultor. Eu arrendei uma área de 30 hectares, sendo 25 de lâmina d'água, né? E vinha produzindo carpas até o ano passado. Eu achava que eu tinha conhecimento na piscicultura e hoje eu tô assim, achando que me falta muito ainda. Mas assim, posso te dizer, Soraya, te agradecer muito, né? Porque foi através desse curso aí que me abriu essa visão aí de ver as coisas dessa forma, de profissionalizar mais a atividade e com mais segurança, né, com conhecimento e segurança. São tantas informações que eu sei que você deve estar aí pensando, será que eu vou assistir todas essas aulas? Será que eu vou pagar por esse programa e não assistir? Será que eu vou ter tempo para assistir tanta aula assim? Olha, tanto as aulas gravadas quanto as gravações das sessões de consultorias, elas ficam disponíveis para você ver e rever pelo prazo de 1 ano. Então, mesmo que em algum momento você não possa, por exemplo, estar ao vivo numa consultoria e perder o conteúdo, você pode rever as aulas quantas vezes você quiser, no seu tempo, respeitando a sua velocidade de aprendizado, respeitando o seu tempo disponível para estudo. E falando em tempo, você pode aí estar se perguntando, quanto tempo será que demora para eu conseguir ter esses resultados? E isso vai depender do quão rápido você vai aplicar os ensinamentos na sua piscicultura e o quanto você vai se dedicar a estudar e a interagir em busca das soluções que você precisa. Se você estuda pelo menos 30 minutos por dia, antes do jantar ou no horário do jornal, ou enquanto estiver ali esperando o resultado de uma análise de água, na beirada do tanque mesmo, você já consegue ter resultados rapidamente. O que você acha que vai dar mais lucro para a sua piscicultura? 30 minutos estudando sobre piscicultura ou 30 minutos gastando tempo de redes sociais? O Alessandro conseguiu ultrapassar os R$125 mil por hectare logo na sua primeira safra. Isso eu posso mostrar para vocês comprovadamente, né? Até comentei com alguns colegas em uma das mentorias, né? Que, assim, eu não tenho uma área grande, eu tenho 2 tanques pequenos, estou aumentando, né? Se eu tivesse 1 hectare de lâmina d'água hoje, eu não tiraria 125 mil, eu estaria em torno de 250, 280, o meu lucro hoje. A única coisa que você precisa é colocar prioridades, encontrar tempo para colocar em prática o que vai realmente levar produtividade para a sua piscicultura e dinheiro para o seu bolso. Adianta você produzir peixe, ter aumento de trabalho, não ter mais dinheiro sobrando? Ou diminuir o seu tempo livre e não poder melhorar o seu estilo de vida? Ou você vai ficar aí uma vida inteira tirando dinheiro de outras áreas de produção para sustentar a sua piscicultura? Você está aí se perguntando, mas esses resultados só podem ser aprendidos se a Soraya estiver aqui do meu lado, presencialmente na minha piscicultura? E é normal que você pense isso, afinal de contas, a maior parte dos profissionais precisa estar presencialmente na piscicultura para identificar o que está acontecendo. Mas o fato de eu ter experiência de campo e saber muito sobre os conceitos me faz explicar detalhes que te ajudam a identificar tudo que eu ensino. A prova disso é que eu nunca fui pessoalmente na piscicultura do André. Meu nome é André, eu sou piscicultor aqui em Minas Gerais. Do Alessandro. Região sudeste, a minha cidade aqui em São Paulo, então tem uma variação muito grande de temperatura. E nem na piscicultura do Roger. Estou aqui para compartilhar um pouco dos resultados aqui em Santa Catarina. E eles conseguiram ter os resultados que eu mostrei para você aqui.
As aulas são muito didáticas e com exemplos diversos, que qualquer pessoa, mesmo que tenha pouco ou nenhum conhecimento sobre piscicultura, consegue aprender. Seu curso ele é muito didático, muito fundamental. As coisas que você fala é o que a gente passa na realidade, é o que a gente tem no dia a dia. E você é muito clara nas suas ideias, o curso é muito bem organizado, muito bom. Com certeza quem tiver interesse, né, está produzindo, iniciando, já está há um tempo no ramo, abre a mente da gente com... muito bom mesmo. E mesmo para quem é super atarefado, como o Robert, é possível encaixar tempo para assistir às aulas. Eu sei que ao longo do processo você vai ter dúvidas. E quando essas dúvidas surgirem, vai ter a quem recorrer. Porque eu estarei lá para te guiar dentro das sessões de consultoria coletivas, que acontecem a cada 15 dias durante todo o período de um ano. Isso acelera a chegada aos resultados. Logo nas primeiras semanas, os alunos já começam a alcançar resultados. Dá uma olhadinha. Até fiz o uso e, assim, foi muito bom, porque não tive perca nenhuma, né? Consegui. E seu nitrito estava altíssimo, né, Alessandro? Sim, estava muito alto. Isso. No último encontro, a gente já tinha falado, falei para você usar, acho que na comunidade, e aí não teve perda de nenhum peixe. Não. Você também tem um suporte durante todo esse período de acesso através da comunidade exclusiva de alunos, onde as suas dúvidas são respondidas em um dia útil e onde você estará entre pessoas com o mesmo objetivo que você, trocando conhecimento, aprendizado, experiências com colegas de diferentes regiões do país e do mundo, e onde são iniciados novos movimentos como o incentivo de consumo ao pescado. O grupo é guiado pessoalmente por mim durante todo o tempo de acesso à piscicultura de alta performance. Qualquer dúvida vai ser respondida de maneira personalizada, considerando a realidade e os fatores da região da sua piscicultura. Ao finalizar o curso, você ainda pode emitir o certificado de conclusão. E não para por aí não, tá? Cada aluno da piscicultura de alta performance recebe uma planilha de acompanhamento da piscicultura. Essa planilha é individualizada. Assim você consegue acompanhar, controlar e planejar toda a piscicultura, tanque a tanque, ciclo a ciclo e ter melhores resultados. É através dessa planilha que eu também vou ter acesso a todos os dados da sua piscicultura. Difícil é como você está aprendendo hoje, ou começando sem ter um guia, sem ter um GPS, sair fazendo tudo aí na base da tentativa e erro, porque escutou o vizinho fazer desse jeito ou daquele jeito, porque para ele deu certo ou porque para ele deu errado. Faz tempo que eu te sigo nas redes sociais, e aí eu sempre falo, vou entrar, e aí eu não entrei, tive um prejuízo de 60 mil reais. Eu falei assim, se eu tivesse entrado na época, eu não teria tido esse prejuízo, né? Tem noção do que você carregar tanto peixe morto e você falar assim, meu Deus do céu, eu devia ter entrado com a Soraya, eu já deveria ter. E eu falei assim, não. Aí eu falei assim, agora eu não vou fazer mais nada errado. Sabe aquela sensação de que você sabe tudo, mas na hora que a dificuldade acontece, você se sente inseguro para resolver? Aqui, na piscicultura de alta performance, isso não acontece, porque você vê tudo aquilo que vai acontecer, você aprende com coisas que eu já sei do dia a dia da produção de peixes. E assim, você sabe exatamente como proceder para ter os resultados financeiros que tanto quer. Você vai acessar as aulas gravadas através da melhor plataforma de curso online do Brasil, que é a Hotmart. Super segura e fácil de usar. Você pode acessar de qualquer lugar do país e do mundo, em qualquer horário do dia, desde que você tenha um computador, um celular ou um tablet. Somente digitando o seu login e senha, que é o mesmo que você usa para cadastrar. Assim que você se inscrever, você recebe um e-mail para ter o acesso à área de membros da plataforma e já pode iniciar o acesso às aulas naquele momento e vai ter acesso durante 365 dias. E como eu sei
que problemas de oscilação de sinal de internet em áreas rurais é normal, não se preocupe. Se esse é o seu caso, você pode baixar as aulas através do aplicativo da plataforma e assistir mesmo que você não tenha conexão com a internet, diretamente do seu celular, na palma da sua mão. É maravilhoso isso, não é? As sessões de consultoria acontecem dentro da plataforma de reuniões fechada e você recebe o cronograma das sessões logo que você entra para a psicultura de alta performance. E é claro que para te entregar tudo isso, a psicultura de alta performance tem um custo, né? Um custo de horas de trabalhos, análise de consultoria, análise mesmo dessas que eu cobro R$1.000 a diária. Para você ter uma ideia, eu vou te relembrar aqui uns resultados que o André, aluno da psicultura de alta performance, conseguiu. O André, ele foi de uma produção de 4 toneladas para 9 toneladas de peixe em 4.000 metros quadrados, ou seja, ele aumentou em 5 toneladas a produção de peixes sem usar mais área ou equipamentos. Como o André vendeu o peixe dele a R$6 o quilo, foram R$30.000 a mais no faturamento dele em menos de meio hectare de lâmina d'água numa única safra, o que equivale a R$75.000 a mais por hectare por safra em função do conhecimento que ele adquiriu. Ou o Alessandro, que saiu de perder peixes para um faturamento de mais de R$200.000 por hectare numa única safra. Então eu te pergunto, quanto vale isso? Quanto vale o investimento para colher esse resultado safra pós safra? E se você já é um grande produtor, já usa tecnologia, saiba que o caminho para aumentar a sua produção é exatamente o mesmo. Veja o que o Roger conseguiu depois da psicultura de alta performance. A gente tinha uma produção de 60 toneladas, né? Ele tem cerca de 1,5 hectare de lâmina d'água. Esse ano a gente conseguiu atingir praticamente 71 toneladas, né? Nesse 1,5 hectare, sendo uma produção de praticamente 47 toneladas por hectare, então sendo uma alta produção. Pensando no faturamento bruto desse produtor, a gente conseguiu, com as 47 toneladas sendo comercializadas a um preço de R$ 6,9, a gente conseguiu um faturamento bruto por hectare de 326 mil, né? Então a gente não conseguiu faturamento de 125 mil, né? Mas sim um faturamento de 326 mil. Mas antes de te falar quanto vai custar o curso Psicultura de Alta Performance, deixa eu te contar o que eu tenho preparado para essa turma de agora. O primeiro bônus é o curso de planilha financeira e econômica de psiculturas, que é ministrado pela professora Adriana. Ela é doutora e especialista em finanças e economia da psicultura. Porque para ser um psicultor realmente produtivo, você tem que saber se está tendo lucro ou prejuízo. Não adianta achar que a safra foi boa, você precisa ter certeza disso. A Adriana vai abordar todos os temas de formação de custo de produção, formação de preço de venda e te auxiliar a ver onde você precisa investir mais e onde a sua psicultura está gastando muito dinheiro. O senhor imaginava um negócio desse aqui? A gente sabendo fazer a pergunta, a tabela responde. Aí a gente começa a tomar decisões em cima realmente de valores, né? Melhor decisão. É que se você não trabalha na tabela, você joga muito na loteria, né? Sim, né? A gente vai pelo achismo, pelo que o outro está fazendo, igual, né? O segundo bônus é a gravação de uma aula exclusiva sobre como se comunicar com eficiência na psicultura. Se comunicar com eficiência é conseguir fazer com que a informação chegue com clareza para outra pessoa, sem perder tempo ou sem erros. Isso ajuda a ser eficiente na hora da execução de tarefas do dia a dia. Por isso, nessa aula, eu trato sobre habilidades de comunicação, persuasão, negociação, atendimento ao cliente, fidelização do seu cliente, habilidades necessárias para a comunicação com o cliente, funcionários e fornecedores. Além desses 2 cursos bônus, você também pode ter o desconto ao adquirir produtos de empresas que são parceiras aqui do nosso programa.
Então, produtos como kits de análise de água e produto de uso nos tanques. Ao longo das aulas, você também aprende detalhadamente sobre o uso desses produtos das empresas parceiras. Quanta coisa, né? Então, deixa eu te falar quanto você vai ter que investir para fazer parte do programa Psicultura de Alta Performance. O que eu trago aqui na Psicultura de Alta Performance é o resultado de estudo e aplicação a campo de mais de 11 anos e que principalmente já levou inúmeros clientes e alunos a terem os resultados que eu já te mostrei aqui. Hoje, uma diária de consultoria minha custa R$1.000. Uma consultoria pontual, onde eu vejo o seu caso, aquele problema específico e te dou o direcionamento e resolvo aquele problema específico. Na Psicultura de Alta Performance, você tem acompanhamento ao longo de todo o ano com 24 sessões de consultoria online ao vivo, onde você pode me perguntar e discutir comigo o seu caso cara a cara, né? Além disso, você pode trazer as suas dúvidas na comunidade exclusiva de alunos. Aquilo que está acontecendo diariamente na sua psicultura, tendo a minha resposta para o seu caso específico. Então, se a gente somar somente esse custo das consultorias, seria o equivalente a R$24.000. Tem também as aulas gravadas, que só por elas eu poderia facilmente cobrar R$1.000. Então, até aí já são R$25.000. Tem ainda o curso de planilha financeira, tem as aulas de como se comunicar com eficiência, tem a planilha individualizada de acompanhamento, sem falar nos descontos que eu consegui com as empresas parceiras. Tudo isso não custaria menos de R$1.000, ou seja, um total de R$26.000. Mas não se preocupa não vai custar R$26.000. Eu não vou te cobrar nem R$12.000, o que seria o valor da minha consultoria anual com uma visita por mês sem o custo de deslocamento aí na sua psicultura. Porque o meu objetivo é construir uma comunidade de psicultores altamente produtivos. E eu sei que principalmente para os psicultores menores, esse valor ficaria muito puxado. Na verdade, eu não vou cobrar nem a metade disso, porque eu tenho o desejo de que todas as pessoas que atuam na psicultura possam fazer isso de maneira profissional e ganhar dinheiro com isso. Para entrar na nova turma Psicultura de Alta Performance, para você aprender todos os conceitos extremamente profundos e técnicos, de maneira simples, que vão te ajudar a faturar R$125.000 por hectare por safra. Com a produção de peixes, são R$2.999 ou 12 parcelas de R$299,31. O que é muito acessível para qualquer psicultor, tudo isso que eu entrego na Psicultura de Alta Performance. Com 500 quilos de peixe produzindo a mais, ou simplesmente se você deixar de perder isso em uma safra, você já recupera todo o valor investido. O André, como você viu, passou a produzir 5 toneladas a mais, ou seja, o que ele aplicou de aprendizado poderia comprar o curso 12 vezes. E tem mais, eu ainda te dou 2 garantias. A primeira delas é o seguinte: você pode acessar o curso, experimentar esse curso durante 30 dias, participar até dos encontros ao vivo. E se durante esses 30 dias alguma coisa acontecer, por exemplo, você vê que não era bem isso que você queria, basta você enviar um e-mail, não precisa me explicar nada, você vai receber 100% do seu dinheiro de volta, sem nenhum problema, sem nenhuma burocracia. E a segunda garantia é a garantia de resultados. Ela funciona assim, Se no prazo de 180 dias, depois de você ter assistido todas as aulas gravadas, participar das sessões de consultoria coletiva, preencher as planilhas de acompanhamento com a minha supervisão e com a supervisão do meu time, você tiver aplicado todo o método e não tiver tido melhora na produtividade da sua psicultura, eu faço uma sessão individual com você para ver o que é que está acontecendo, onde está o problema. Aí a gente traça um plano de ação.
você tem mais 180 dias para alcançar o resultado. Se ainda assim, depois dos 180 dias, seguindo o plano de ação, você não conseguir melhora na produtividade da sua piscicultura, eu devolvo 100% do valor que você pagou pelo curso e ainda te dou mais R$500 do meu bolso. Ou seja, o risco é totalmente meu. Com tudo isso, é muito justo o preço de R$ 2.999, não é? Mas eu quero fazer ainda mais por você. Você que está aqui comigo agora, que participou de toda a rota da piscicultura produtiva e que está realmente comprometido em alcançar o faturamento de R$125 mil por hectare por safra aí na sua piscicultura, na segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu vou abrir as inscrições para a nova turma Piscicultura de Alta Performance. Eu vou te enviar uma mensagem liberando uma oferta irrecusável para você, uma condição exclusiva, tá? Só que essa oferta vai ser válida somente para segunda-feira. Mas eu preciso te avisar uma coisa, as vagas são limitadas. E você pode até pensar aí, ué, Soraya, mas não é um programa online? Eu sei que é, mas eu mesma respondo todas as dúvidas dos alunos, uma por uma. E olha só, dá uma olhadinha nos números muito interessantes dessa rota da piscicultura produtiva que você também está participando. Essa é a quantidade de inscritos para esse evento que você está participando. Todas essas pessoas que você está vendo aqui, que estão inscritas nesse evento, também assistiram às aulas, assim como você. O que eu quero te dizer com isso é que para dar um atendimento pessoal e personalizado e responder às suas dúvidas uma a uma, eu não consigo atender tantas pessoas assim sozinha. É humanamente impossível isso. Então, como eu quero manter a qualidade do atendimento que você já viu que eu tenho aqui só ao longo da rota da piscicultura produtiva, eu preciso manter essas vagas limitadas. Como esse é um programa completo e com suporte, é muito mais do que você contratar um consultor. É ter a possibilidade de ter autonomia na tomada de decisões em busca da melhora do desenvolvimento da sua piscicultura. Por isso, as vagas se esgotam muito rapidamente. Então, se você quer fazer parte da piscicultura de alta performance e ter acesso à oferta especial que eu vou fazer na segunda-feira, entra para esse grupo de WhatsApp, que é um grupo exclusivo para quem está realmente interessado na piscicultura de alta performance. Você clica nesse botão aqui embaixo que você vai ser direcionado para esse grupo e na segunda-feira eu vou enviar nesse grupo de WhatsApp a oferta com esse desconto especial 1 hora antes de enviar essa oferta para todos os inscritos da Rota da Piscicultura Produtiva. Então, se você estiver dentro desse grupo, você tem mais chances de conseguir a sua vaga com esse desconto exclusivo de segunda-feira. Para entrar nesse grupo, é só você clicar nesse botão que está aqui embaixo desse vídeo. E enquanto você espera a segunda-feira chegar com a sua oferta irrecusável, aproveite, veja e reveja os vídeos da Rota da Piscicultura Produtiva. Deixa aqui as suas dúvidas, compartilhe suas histórias e qual é a sua necessidade de produção de peixes. Eu te espero na segunda-feira do lado de cá.